Seja bem-vindo ao programa Viver pela Fé. No programa de hoje, vamos ouvir o apóstolo Jorge Tadeu falar sobre a unção e também sobre a nossa vida financeira. Por isso, a minha exortação é que você não saia daí. Quem é que tem Bíblia, levanta a Bíblia e diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Um filho de Deus, mais que vencedor. Eu posso todas as coisas, porque Deus é comigo. Amém. Por que razão há pessoas que vencem em finanças e algumas fraquejam financeiramente? Por que será? Por que será que alguns irmãos, mesmo depois de ter entregue a vida a Jesus, ainda não têm assim aquelas vitórias visíveis, e outros é bênção e mais bênção? O que é que faz um ganhar e o outro não ganhar? É a atitude. A atitude que cada um de nós tem perante Deus e aquilo que Ele fala. Porque sabe, durante muito tempo, a igreja vai fazer 40 anos, durante muitos anos, o diabo usou-se de governantes, maçonaria, imprensa, rádio e televisão, para denegrir a igreja, dizendo que aquele que anda com Deus é parvo, é estúpido, é um palerma, dizendo que não vale a pena ir à igreja, porque é uma seita, porque a única que comprou Deus é a católica. Esse é o que eles falavam. Mas perderam a guerra, porque essas pessoas eram controladas pelo diabo, que só vem para matar, roubar, destruir, que não quer que as pessoas saibam a verdade, quer continuar a pisar o pescoço, a cabeça das pessoas, fazendo com que elas continuem a sofrer. E veja que ao fim de 50 anos não estamos melhores, estamos piores. Mas com o andar dos tempos, essas pessoas perderam o poder. O diabo perdeu a batalha. Irmão, houve pessoas que foram presas, tentaram prender por diversas vezes, armaram ciladas, escreveram isto, aquilo, aquilo outro, em toda a parte do mundo. Mas aqui estamos nós, e onde é que eles estão? Não sei, não se vêem. Porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra. Aleluia. Hoje, ainda há pouco tempo, a católica diz: os nossos irmãos evangélicos. Como quem diz, já que não os podemos vencer, juntamos-nos a eles. Irmão, a igreja é de Deus. Ele chama quem Ele quer, conforme vimos e vamos ver outra vez acerca dos dons. Não quero, irmãos, sejais ignorantes. Não temos de ser todos iguais. E insultar não adianta nada. Mas os políticos andaram a dizer durante esses anos todos: olhem para nós é que sabemos, nós é que temos as respostas, e vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. E o povo foi acreditando. E muita gente trabalhava no banco e dizia aos filhos: ali é que tu vais trabalhar, que é garantido. Que grande engano. Bancos foram à falência, devem aos lesados daqui e da lá milhões de dólares, de euros. Hoje, não há ninguém que acredite neles. Não há. Porque é esquema, mentira, aldrabices, roubaram nos hospitais, morrem pessoas.
mulheres grávidas têm que ir à procura de um lugar para ter o bebê. Fecham hospitais de crianças, só de bestas. Bestas do Apocalipse. Mas o dinheiro sai. E ouvimos as escutas do António Costa e tudo aquilo que acontece, mas está lá ele agora entronizado na CE, que são os mesmos. Por um lado é bom. Sabe porquê? Porque as pessoas que, dizendo-se crentes, confiaram no mundo, no sistema do mundo, nos políticos, nas promessas, não viram nada disso ser cumprido. Só viram aldrabices, roubos, perca de soberania, perca do poder económico. Porquê? Porque se afastaram de Deus. Esqueceram-se que o melhor é pôr Deus em primeiro lugar, porque então tudo o resto nos será acrescentado. Então, com isto tudo, o diabo que queria machucar a igreja, insultar os crentes, envergonhar quem fosse crente, fosse à igreja, lia a Bíblia, via a maná, etc. Agora é ao contrário. É uma derrota terrível. É uma derrota chocante. É uma derrota apraz. Por isso, certas pessoas continuaram durante meses, o ano passado, a perseguir, a ver se me apanhavam em algum lugar. Mas, glória a Deus, não apanharam. E mesmo que eu fizesse alguma coisa que não estava assim tão bem, Deus pôs escuridão para eles. Oh, aleluia! Então, por que é que isto é importante a gente saber? Porque as pessoas que confiaram no sistema do mundo deram ouvidos a demónios, sem querer. Deram ouvidos a promessas. Veja como nas redes sociais e nos canais da televisão os comentadores só falam a mesma coisa. Nós é que estamos bem, o Putin é que está mal, a China também. Mas as pessoas foram à China e conhecem a China, ou até a Rússia, dizem eles é que estão bem. A Rússia está mais rica como nunca. A Rússia tem mais poder bélico que os Estados Unidos. A China também. Mas eles dizem que não. Nós é que temos. Nós não temos nenhuma bala. É a guerra do soldado. Tirava uma bala, presa uma guita e depois puxar a guita para ir buscar a bala outra vez. Patético. Mas sabes, eu não estou aqui para falar de política. Estou aqui para falar de Jesus. É importante você saber, querer entender o que é que você quer na vida. Ser sempre enganado? Cada vez está pior? Não tem onde levar um amigo, um familiar ao hospital porque são horas de espera para uma urgência. A ver? Olha aquela piada. Antigamente eu falava, a pessoa ia com a cabeça debaixo do braço, porque coitado estava tão mal que já nem cabeça tinha. Chegava ao hospital, tem uma lista de espera de 24 horas. Chamam pessoas que já morreram. É patético se não fosse desumano. Fechar hospitais para crianças, para grávidas, para tudo. As escolas é uma miséria. O dinheiro não chega. Os impostos cada vez são maiores, a gasolina é estupidamente cara. Casas, nem vê-las. E a Constituição manda que eles façam tudo isso, mas eles não fazem. E por isso Jesus tem razão quando diz raça de víboras. Sepulcros mal cheirosos, caiados por fora, sua excelência, seu doutor, barabi, barababá, podres por dentro. E a pergunta que Deus faz a cada um de nós e a quem estiver a assistir é: até quando é que tu queres aturar isso? Até quando é que tu queres acreditar nessa gente? Até quando é que tu não vês que os frutos não são bons? 50 anos, irmão. Eu acho 50 anos demais. Portanto, é hora de nós nos voltarmos para Deus. É hora de nós olharmos para Deus.
Oh, é hora de nós olharmos até para a nossa igreja, porque nesses 40 anos não só nos fizeram guerra, mas nós vencemos, mas estamos cada vez maior. E não é por causa de nós, é porque Deus é que é o dono da igreja. É uma derrota terrível para as pessoas que não gostam de Deus, para as pessoas que fazem guerra às igrejas, aos homens e mulheres de Deus. Agora estão calados. Estão calados porquê? Porque eles estão na mão de baixo. Quem está a ajudar o povo é a igreja que dá de comer. É a igreja que ora pelos doentes e são curados. É a igreja que já deu não sei quantas ambulâncias, não sei quantos carros aos bombeiros. É a igreja que faz isso. Glória a Deus. É a igreja que leva os jovens por bons caminhos. É verdade. É a igreja, porque é Deus que mora dentro de nós. Então, como é que nós podemos olhar para o futuro com esperança? Ah, mas a própria CE está enderrocada. Você nem sabe o que é que se fala lá fora. A CE está em queda livre. Porque lá está é só esquemas. É uma central de comércio, de compras. E agora que prometeram que não íamos para a guerra, vão para uma guerra que não é nossa. É a guerra que o americano quer fazer à Rússia, para tentar dividir a Rússia em 14 países, mas não conseguiu. Nem consegue. Eles estão mais ricos nunca, mais poderosos, mais tudo. E, na verdade, isso está na Bíblia. Está lá escrito que o urso ferido de morte vai ressuscitar. Já ressuscitou. Mas eu não quero saber de política para nada. Só quero saber de nós entendermos que estamos ou com Deus ou sem Deus. Se estivermos sem Deus ou acreditar nas promessas dos sem Deus, você não vai ter grande sucesso. Mas se você se voltar para Deus, e se você decidir, a partir de agora, mais do que nunca, eu vou buscar a Deus em primeiro lugar em todas as áreas da minha vida. Pôr Ele em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus. Não andais preocupados com a vez de comer, vestir, etc. Porque Deus faz super necessidades dos pássaros daqui e da lá, quanto mais a nós. Então, a solução é Deus. A solução é fazer de Deus a nossa fonte. Fazer de Deus o nosso Deus. Fazer de Deus aquele que supre as minhas necessidades e não o meu salário, o meu patrão. Eu devo trabalhar e ganhar seja o que for. Mas, independentemente do teu salário, da tua reforma, tu tens Deus, que multiplica o pão e o peixe. E não precisa de político nenhum para autorizar, ele faz isso. É ele que deu de comer à viúva de Sarepta, tinha o último farinha e azeite para fazer o último pão e morrer com o filho. Foi ele que supriu, dia após dia. Foi ele que encheu os vasos de azeite de outra viúva que estava na falência. E os credores queriam ficar com os filhos e as filhas como escravas. Pensa bem. As filhas como escravas vão virar o quê? Já sabemos o que é que iam virar. Olha o desespero da senhora. Mas ela voltou-se para Deus. Foi falar com o homem de Deus. E ele disse: o que é que tu tens? Só tenho um vaso de azeite. Ok? Pede vasos emprestados, grandes e vazios. Enche a tua casa com esses vasos. Pega nesse vaso pequenino
e enche cada um dos outros. Humanamente falando, parece uma estupidez, uma parvoíce. É por isso que no início muita gente chamava seita e gozava-nos. Mas, enquanto que os métodos deles não deram certo e as pessoas estão totalmente em baixo, os nossos, por mais parvos e loucos que pareçam, deram certos, porque a loucura de Deus é sempre melhor que a nossa inteligência. Aleluia! Aleluia! E portanto, é hora da gente se lembrar de sempre pôr Deus em primeiro lugar. É hora da gente se lembrar que na área financeira temos os segredos de Deus. Quando ele ensina, Jesus ensinou que tudo funciona à semelhança do agricultor. Que o meu dinheiro são sementes. Que quando eu honro a Ele com dízimos e ofertas, Ele abre as janelas dos céus. Há milhões, não é milhares, de testemunhos dentro da nossa igreja de como isto é, de facto, verdadeiro. Na vida de pessoas, na vida de empresários, homens, mulheres, crianças, jovens. E mesmo no dia mau, quando bate à porta um problema, como no caso que falei há pouco, da senhora viúva, de repente o marido morreu, e naquela altura as senhoras não trabalhavam, o marido é que era a fonte de rendimento. E agora como é que ele ia pagar os compromissos? Queriam-lhe ficar com os filhos e as filhas. Ela clamou no desespero a Deus, e Deus responde. Deus responde sempre. Deus responde todas as vezes. Deus está sempre do nosso lado, glória a Deus, porque Ele é bom, aleluia. Aleluia! Mas é preciso ter coragem, e é preciso ter fé. Às vezes é preciso ter fé. E foi o que ela teve fé. E fez, não entendendo. Como é que eu, com um frasco pequenino de azeite, vou encher um vaso grande? Ou 2 vasos, ou pior ainda, 10, 20 vasos. Não é lógico? Mas aí é que está, meu irmão. Nós não estamos a falar da lógica humana. Deus não tem nada a ver com isso. Deus é o Todo-Poderoso, usa outras leis que sempre funcionaram. Ele criou os céus e a terra. Ele criou o ser humano. Para Ele, absolutamente nada é impossível. E por isso, quem vai vencer és tu e eu. Porque cada vez mais e mais vamos fazer de Deus a nossa fonte. Cada vez mais e mais, a cada dia, vamos confiar em Jesus. Cada vez que nós ouvimos mais uma ladroice, uma mentira, 4 milhões para aquelas crianças e todos a mentir e a dizer que barabi, barababá, a gente, em vez de refilar, louvemos a Deus. Porque nós não precisamos da ajuda de ninguém. É irritante. A pessoa fica com raiva. Pessoas morreram porque alguém usou o dinheiro indevidamente. Ficamos tristes. Mas é hora da gente dizer ao vizinho, ao doente, ouve, tira os olhos disso, homem. Não adianta. A cobra vai sempre morder. Vem à igreja, entrega-te a Jesus, começa a andar com Deus e tu e a tua casa vão vencer, independentemente do que se passa lá fora. Aleluia! Por isso, hoje mesmo, estamos aqui nesta campanha que vamos ouvir a segunda parte sobre a unção. A unção é o poder de Deus. É o poder da terceira pessoa de Deus. Porque Jesus, depois de morrer, ressuscitou. Nós, no primeiro dia, que foi quinta-feira, vimos que Jesus é Deus que se fez homem para cumprir o lado legal.
mas viveu como homem, como tu e eu, somado do Espírito Santo. Tudo que ele fazia era no poder do alto. E é isso que nós temos que aprender aqui. É viver com o Espírito de Deus. É Ele que multiplica o pão e o peixe. É Ele que multiplica as tuas ofertas, que abre caminhos onde não há caminhos. Posso ouvir amém? E por isso, vamos aprender mais e mais sobre como sermos guiados pelo Espírito Santo, como usar as leis de Deus e o poder de Deus. E assim a nossa vida, mesmo financeiramente falando, ela vai ser um estrondo de vitória. E muita gente vai perguntar: como é que tu conseguiste? Anda cá que eu vou dizer onde é que eu vou, também tu vais conseguir, no nome de Jesus Cristo. Põe a tua mão no peito e diz: Senhor Jesus, mais uma vez te louvo. Sempre são horas de te louvar pela minha salvação. Também te agradeço pelos segredos que me tens ensinado. Eu sei, e eu hoje compreendo a lei de semear para colher. Eu hoje entendo que só Deus deve ser a minha fonte. Só hoje, melhor que antes, eu tenho fé para mais sucesso. E por isso, ó Deus, hoje mesmo vou semear, esticar a minha fé, semear com fé, semear com amor, porque eu sei que este dinheiro vai ser revertido em mais almas que ganhamos através das igrejas, estações de televisão, da rádio, em todos esses países. Amém. E amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentadas estas coisas vos serão. Aleluia. 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 Vamos baixar nossas cabeças. Vamos fazer uma oração para começar esta lição nova. Digam comigo: ó Deus, dá-me um espírito de sabedoria, de revelação. Abre os olhos da minha mente, do meu coração, para eu saber qual é a minha chamada aqui na terra. Para eu saber quais são as riquezas verdadeiras. Para eu saber qual o grande poder de Deus já está sobre mim. Amém. E amém. Devem sentar. Ok, vamos continuar a falar sobre a unção. E começámos na quinta-feira, hoje é sábado, e demos, não me lembro se foram 4 ou 5 ou 6 lições, mas hoje vou dizer a lição número 1 de hoje. Primeiro vou falar sobre o resumo, o que é que falamos na quinta-feira. Nós dissemos que a igreja tem uma missão, que é o que Deus disse que é. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, quem crer for batizado será salvo, ensinar a seguir aos que crerem, tal. E disse também em Mateus 18, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Fazer discípulos. Pegar nos convertidos e fazer discípulos, dá-me trabalho. E depois servos para servir a Deus.
Esta chamada permanece sempre. Depois vimos, Efésios 4, que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, para aperfeiçoar ou treinar os santos, que são os irmãos, para fazer a obra de Deus. E aqui está uma coisa muito importante de nós sabermos e entendermos, que quem faz a obra é os irmãos, que nós somos os líderes, para liderar, treinar e liderar o exército de Deus para a batalha contra o diabo e libertar os cativos do diabo e que eles possam ser salvos, libertos, curados e ficarem na igreja. E, portanto, muito importante sabermos isso, porque para ensinarmos e fazermos a obra de Deus, também vimos que precisamos da unção do alto, ou do poder do alto. E vimos que Jesus, sendo Deus, veio à terra na forma de homem, sem nada, para legalmente entrar aqui. Foi o Espírito Santo que deu a semente e não o homem, para que nascesse um bebê sem pecado. E ele, Jesus, não fez nada enquanto não foi batizado no Espírito Santo e cheio do Espírito Santo. E portanto, assim ele era um homem somado de o poder do Espírito Santo, ou unção. E quando ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo entrou dentro dele. Na plenitude ele ficou possesso, pois é uma palavra feia, mas possesso do Espírito Santo. E quando ele punha a mão, o Espírito punha o poder. Quando ele falava, o Espírito punha poder nas palavras. E daí vai. Quando ele mandava o mar se aquietar, o Espírito fazia isso. Quando ele multiplicou pão e peixe, era o Espírito Santo que fazia esses milagres, o poder. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa de Deus. É a terceira pessoa de Deus. E quando Jesus morreu, ele pagou o preço para que pudéssemos ser salvos, ressuscitou, esteve 40 dias aqui na terra, depois foi para o céu, e momentos antes, ele disse em Atos, não saiam daqui enquanto não fordes revestidos com o poder do alto. E portanto, os discípulos de então, 120, estavam reunidos numa casa, e no dia de Pentecostes, o Espírito Santo entrou na terra. E entrou na sala onde eles estavam. E quando ele entrou, viram-se sinais e maravilhas. Porque veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam sentados. Foram vistas línguas repartidas, como que de fogo, por cima da cabeça de cada um deles. Todos foram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia. E as pessoas que moravam em Jerusalém viram esse fenómeno, ficaram muito admirados, porque eles falavam em línguas da terra do povo. Um era, por exemplo, da Rússia, outro da China, outro daqui. Mas os judeus que foram batizados não sabiam falar essas línguas. Então o povo pensou, como é que ele sabe falar a minha língua? E também depois ficaram como que bêbados no Espírito. Riam-se, rebolavam-se, ao ponto de dizerem assim, eles estão bêbados. Mas não estavam cheios do Espírito. E a partir daí, você pode ler Atos dos Apóstolos. Podia ser mais os Atos do Espírito Santo. Porque a partir daí, aconteceram grandes sinais e maravilhas. E muitos prodígios e sinais eram feitos no meio do povo.
e a ponto de transportarem enfermos para as ruas, porem em camas, e ao passar Pedro, a sombra caía sobre a pessoa e ela era curada. Também das cidades vizinhas vinha muita gente, traziam enfermos, atormentados de demónios, e todos eram curados. Foi um avivamento muito grande. E depois, como sempre, há oposição até dos religiosos e a oposição de certos governantes. Tentaram prender e prenderam estas pessoas. Mas o fogo dentro de cada pessoa destas era tão grande. Quando eles foram batizados no Espírito, eles ficaram tão cheios de fogo que, por mais água gelada que pusessem, só saía fumo. E, portanto, aconteceram outros tantos milagres quando tentaram calar a boca a estas pessoas. Estavam a perseguir uma multidão de crentes que converteram só num dia 4 ou 5 mil e então estavam a persegui-los a ponto de os matar ou até pôr na prisão, e eles clamaram ao Deus, atenta para as palavras dessas pessoas maldosas, e Deus fez um tremor de terra e libertou essas pessoas. Noutra ocasião, prenderam Paulo e Silas numa prisão à prova de tudo, e eles louvaram a Deus, e Deus enviou um anjo, e as portas foram abertas e os carcereiros também se converteram. Ou seja, é um conjunto de milagres que nunca mais acaba. Nunca mais acaba. Paulo foi por todo... Paulo era chamado Saulo, era um homem religioso da igreja tradicional. A igreja tradicional era uma igreja que não aceitou Jesus, porque Jesus não veio como eles queriam. Eles queriam que Jesus viesse um político que pusesse eles como no topo da pirâmide da política. E Jesus disse: eu não tenho nada a ver com isso. O meu reino nem é daqui. O meu reino não é o território terreno, é o coração. E essas pessoas que perseguiram os crentes nunca venceram, porque Deus era com eles. Mas que Deus é esse? É o nosso Deus, era o Espírito Santo, que fez sinais, maravilhas, abriu portas, transformou circunstâncias. E isso é também chamado a unção de Deus. A unção de Deus é o quê? É a manifestação do Espírito Santo. É quando ele faz uma coisa, é porque está lá o poder ou a unção. E eu encorajo a todos a lerem os Atos dos Apóstolos, porque tem muitos milagres, muitas maravilhas, tem muitas mesmo. É para ler aquilo demora horas, mas com o tempo e com as perseguições e com o engano das riquezas e de outras coisas, os crentes devagarinho foram-se acalmando, foram-se esfriando. O primeiro amor foi desaparecendo, e por isso o próprio Jesus apareceu na ilha de Patmos ao apóstolo João e mandou escrever o livro do Apocalipse, onde ele fala as 7 igrejas que tipificam as igrejas de então e de hoje. E uma dizia que estava morna, outra dizia que estava errada, outra dizia que estava bem, enfim. E na Odisseia, Jesus refere-se àqueles irmãos como mornos e que vão ser vomitados, porque Jesus dizia: tu pensas que és rico, estás todo bem, mas estás pobre, miserável. E é essa questão que se refere àquele irmão porque tem uma vida estável, mesmo no meio da tribulação, tem um emprego estável,
tem onde morar, dinheiro para comer, o filho vai à escola, tem um carro, enfim. Ele acha que está bem, ele acha que está rico. E vem à igreja quando lhe apetece e semeia, enfim, vai semeando, mas está morno. Ele não está com vida em abundância, ele não está com zelo. Ele é o tipo de pessoa que passa por um bairro novo e vê um prédio com andares assim bonitos e em volta tudo verde e diz à mulher: olha, aqui é que é um bom lugar para comprarmos a nossa casa nova. Mas o zeloso é o irmão que não sabe que não se mede a prosperidade por dinheiro, mas pelo amor que tem a Deus. Então ele sai da igreja, é dos últimos a sair, não sai a correr, e quando passa por o mesmo bairro, olha para o bairro e não diz: eu vou querer uma casa aqui. E ele diz antes: mulher, vamos ter que pôr aqui 1 ou 2 grupos familiares. Aleluia. Mas a unção é muitíssimo importante para a vida de cada crente, para a sua vida pessoal. Porque você pode viver como as pessoas do mundo e depois vem visitar a Deus aos domingos. E não vai fazer grande diferença na sua vida. E você vai apanhar as maldições que há por aí, as chatices, os problemas, os desencantos. Mas quando a pessoa tem a unção de Deus, ele sobressai, ele está acima, ele vence sempre, ele nunca é igual aos outros. O dinheiro aparece, a bênção aparece, saúde e por aí fora, porque ele é ungido, ele tem a unção. A unção é o poder do alto, faz com que a gente na nossa vida pessoal tenha vitória. Por exemplo, Salmo 91, eu habito nos esconderijos do Altíssimo, quer dizer, eu ando com Deus. Eu vou à igreja ao domingo para não só honrar a Deus, mas carregar a bateria do meu coração como quem carrega um telemóvel, para termos carga para mais uma semana de vitória e de evangelização. Lutar pela minha lista 515. Acompanhar os novos convertidos que eu ganhei para Jesus. Esse irmão é um irmão vitorioso. Ele vai dificilmente ficar doente. E se ficar doente é apenas um ataque do diabo e o diabo já está derrotado em nome de Jesus. Aleluia. A unção de Deus é super importante na vida do crente. Por isso, quando Paulo foi, porque mataram Paulo, depois que ele se converteu, depois que era mau, ele era Saulo, ele era da igreja tradicional, ele levava cartas para prender mais pessoas e que matassem as pessoas, porque chamava-lhe seita, mas Jesus apareceu-lhe, e ele foi um homem inteligente, converteu-se e dedicou-se a 100% para Deus. A partir daí viajou como nunca, sem parar, sem se cansar, fazendo discípulos em tudo que era sítio. E ele, um dia conseguiram matá-lo, mas lá no céu, Deus lhe ensinou grandes segredos, mandou para a terra, e aí ele escreveu os livros que ele escreveu, Coríntios, Efésios, Gálatas, etc., que contêm grandes segredos que nós usamos. E aí ele faz uma oração que nós fazemos muitas vezes: ó Deus, dá-me um espírito de sabedoria e revelação, mostra-me qual é a minha chamada, qual é o grande poder de Deus já está dentro de mim. Meu irmão, faz-me lembrar mais uma vez, já me ouviram dizer, se calhar, quando eu era novo, estava na igreja e nós não sabíamos o que eu sei hoje, e cantávamos um hinozinho
muito emocionante. Oh Deus, manda já o teu poder sobre mim. Oh, coitadinho de mim, oh Deus, sou tão fraco, manda já o teu poder. E Deus um dia cansou-se dessa música. E falou aqui dentro de mim e disse: meu filho, estou farto dessa música. Onde é que eu vou buscar mais poder? Não há poder maior que esse que já está dentro de ti. O mesmo poder que eu usei para tirar Jesus do inferno já está dentro de ti. Uma gotazinha desse poder é mais suficiente para seres mais vencedor. Oh, aleluia. Então é disso que se fala. Quanto mais nós soubermos a palavra de Deus, vivermos pelo sistema de Deus, acreditando naquilo que Deus diz, e cada vez não mais dar importância e ouvidos a essa gente que promete e nunca cumpre. Não ficar atrapalhados nem com medo do que vai suceder, mas sabendo que sempre vencemos, porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Então, aprendemos o sistema e fazemos certas coisas e a unção de Deus automaticamente vai gerar sucesso. Quando Jesus disse, está em Marcos 16, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura e os sinais seguirão os que creem, etc. Eles foram. E a Bíblia diz que Deus colaborou com os crentes, com os irmãos, confirmando a palavra com sinais e maravilhas. Quando nós estamos na nossa vida pessoal, temos comunhão com Deus, honramos a Deus, dizemos ofertas, etc. Evangelizamos, fazemos o serviço que Deus nos pede para fazer. O Espírito de Deus confirma a palavra dele, o sistema dele. E é difícil o diabo chegar perto de ti. Mas também se chegar é porque tu estás a ser um terrível inimigo dele. E portanto vais ver que com o ataque vais ter uma vitória ainda maior que jamais tiveste. Aleluia. A unção de Deus é o poder do alto. E para isso, para conhecermos este poder, é conveniente ler 1 Coríntios 12, e eu convido a todos a abrirem a Bíblia em 1 Coríntios 12. Onde o apóstolo Paulo, dizia: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que são os dons espirituais? São os dons do Espírito Santo, ou a manifestação do Espírito Santo. Como é que ele aparece? O que é que ele faz? Porque o Espírito, mal comparado, é como o vento. Tu não vês o vento. Podes sentir o vento. Podes estar num quarto fechado, com o vidro fechado, e estás a olhar para a rua e vês que há vento, não é porque tu sentes, mas é porque as árvores estão a abanar. Assim também, tu não vês o Espírito, mas tu podes sentir o Espírito. Ele pode te falar, ele pode te dirigir, ele pode te consolar, curar até, avisar-te de perigos, usar-te a ti para curar os outros. Ele chama-se o Paraclitos, ou o ajudador, ajudante, que é o mesmo que Jesus também teve. Nós temos a mesma coisa que Jesus teve, mas claro, numa quantidade bem limitada. É isso, dessas manifestações, maneira dele aparecer, chama-se os dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E quanta ignorância existe. Quanto menos formos ignorantes e mais entendemos os dons, mais vamos conseguir ser ajudados pelo Espírito Santo e também colaborarmos com ele, e a nossa vida fica muito mais saborosa, muito mais poderosa. Posso ver, amém? Fica de pé, meu irmão. Levanta o braço direito. Diga glória a Deus.
Estou vivo para servir a Deus. Senta-te. A gente faz blocos de 20 minutos para ser mais fácil depois para pôr na televisão, etc. Vamos para a lição número 2 de hoje. E estávamos a ler, que eu vou ler outra vez, Coríntios 12. Para falarmos da maneira como o Espírito Santo aparece, o que é que ele faz, como é que faz. Porque se eu souber como é que ele faz e vir isso acontecer, eu já sei quem é que está a fazer o quê. A ver? Por exemplo, uma criança não sabe o que é o vento. Está em casa, olhar pela janela fechada, e vê as árvores a mexer. Ela não sabe porque é que elas mexem. Não é? Mas um dia vai perceber, é o vento. Não se vê, mas ele existe. Muito bem. Então, diz aqui, 1 Coríntios 12, acerca dos dons, não quero, irmãos, sejam ignorantes, e isto é uma palavra muito poderosa. Não quero que sejais ignorantes. Depois diz, no versículo 4, há diversidade de dons. 5, há diversidade de ministérios, seja a diversidade de operações. 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 12, assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo. Ok, eu vou explicar isto, que é muito importante para tu andares no poder do alto, tu entenderes quando o Espírito aparece, ouvires o Espírito Santo falar e daí vai. Há 3 coisas importantes. Primeiro, há os dons do Espírito Santo. São catalogados por facilitação em 9. São os dons em que o Espírito Santo fala coisas, revela coisas do passado, ou que estão a acontecer, ou que vão acontecer, para o que for útil. Não é para a pessoa ser o campeão, sabe tudo, o chabichão, o super espiritual. Não. Depois tem os dons do poder, de cura, milagres, maravilhas. Depois tem os dons que são de falar, profecia, variedade de línguas e interpretação. Tudo isso são maneiras do Espírito de Deus aparecer. E quando você começar a ler Atos dos Apóstolos e vir que aconteceu um milagre, você pode, estudando um bocadinho mais, pode dizer, isto é este dom, ou aquele dom, aquela maneira do Espírito Santo operar. E depois, outra coisa que aqui diz é assim, há diversidade de ministérios. O ministério, por exemplo, Maná, é diferente dos outros. E quem dá a visão para o ministério é Deus. E a visão é a maneira como nós fazemos a missão. Mas outras igrejas evangélicas também são de Deus, mas não fazem como nós fazemos. Mas, como aqui também refere, somos muitos membros, ou ministérios. Se um irmão do estômago vai visitar o irmão dos olhos, eles vão entrar em choque. Porque chega lá, então vocês aqui nos olhos não comem. E o pessoal dos olhos diz, então e vocês não veem? E outras pernas, então e tu não andas? E gera-se confusão. Daí que acerca dos dons não quer, irmãos, sejam ignorantes. Cada um de nós, ministério, foi Deus que constituiu. Versículos 27 e 28, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular, a cada um pôs Deus na igreja, apóstolos, etc, etc. Ou seja, Deus é que junta pessoas para fazer um ministério.
com um propósito específico. E por isso é tão importante entender isso. Porquê? Porque se uma pessoa for do estômago e quiser imitar os olhos, cantar as músicas do nariz, ler os livros das pernas, meu irmão, e se ele fizer discípulos disso, ele cria um cancro. Um cancro. Uma vez um médico, crente da nossa igreja, disse: é engraçado que um cancro é exatamente isso. Quando uma célula, por exemplo, dos pulmões, decide não ser igual aos outros, ser como os olhos, ou o que é, ainda por cima faz discípulos, ele gera um cancro, é uma rebelião. Ele estraga aquela parte e tende a fazer discípulos, então vai invadir o resto do corpo e só faz estragos. Isso é que é. Por isso é que é importante entender isso. Quando nós somos do ministério, nós temos a visão nossa, músicas, tudo. Mas os outros não são de Cristo, também são. Mas as pessoas dos pulmões não são do corpo, são. Mas não somos carne picada, moída, todos iguais. Portanto, é importante saber isso. Depois, diz também que a manifestação do Espírito, o Espírito Santo opera, aparece para fazer coisas para aquilo que é útil. Não é para eu ser o campeão e tal, eu sou aqui. Não. E alguém que opera nos dons do Espírito Santo, que Deus quer que seja todo mundo. Não é só os pastores e bispos, é os irmãos. Não faz dele o super campeão. Faz dele apenas um vaso. E depois no 11 diz que o Espírito Santo reparte particularmente a cada um como quer. Ou seja, o Espírito Santo escolhe quem quer, faz o que quer com essa pessoa, na hora que quer, e não tem nada que dar contas a ninguém. Posso dizer amém? Portanto, temos que entender isso. Então agora, o que é importante? É nós entendermos que Jesus disse aos seus discípulos: não saiam daqui para evangelizar enquanto não for revestidos com o poder do alto. É possível entender que nós temos uma chamada. Toda a gente tem chamada. Não há ninguém que não tenha chamada. Em Mateus 25, Jesus diz que aquele que foi chamado e não usa o talento para aquilo que Deus chamou para fazer, até para o inferno vai, veja só. Temos que morrer para nós próprios e viver para servir a Deus. Então, o que mais é que Jesus disse? João 14, 12, Jesus disse: na verdade vos digo, aquele que crê em mim, quem está aqui crê em Jesus, levanta o braço e diga: eu creio. Estes sinais seguirão. Farás as mesmas obras que ele fez e maiores ainda. E eu já disse muitas vezes, vou dizer outra vez, fé vem por ouvir e ouvir. O plano de Deus é que a gente faça as mesmas coisas que Jesus fez, porque temos o mesmo Espírito. Ele disse: porque eu vos vi, enviarei o Espírito Santo. O plano de Deus é usar-se de todos os irmãos para ganhar almas para Jesus. Mas para ganhar almas para Jesus, Ele vai confirmar com sinais e maravilhas. Quando você for falar de Jesus a um amigo, pode ter certeza que Deus vai fazer um milagre na vida dele, quer ele diga ou não diga nada. Quando você vai orar pelos doentes, seja crente, seja irmão, seja diácono, não importa. O plano de Deus é que você põe a mão e Ele põe o poder. Deus quer usar-se de todos. Sempre foi esse plano. A questão é que às vezes o pastor faz de si próprio Deus. Eu é que sei. Algum problema, telefona-me que eu é que vou resolver. Não, o pastor é para ensinar, para encorajar, para guiar, sim, mas para que todos sirvam a Deus. Todos ganhem pessoas para Jesus. Todos orem pelos doentes, expulsem demónios, etc. Nós temos muitos exemplos da nossa igreja, mas vamos ter muitíssimo mais a partir de agora, em nome de Jesus Cristo. Então,
quando estamos a falar desta matéria, lembremos outra vez, precisamos do poder do alto. Porque se nós não formos usados pelo Espírito Santo, fica tudo na carne, fica difícil. Acontecem coisas, mas em pequeníssima quantidade. Mas quando nós estivermos cheios do Espírito, Ele, o Espírito Santo, vai colaborar contigo e vai fazer sinais e maravilhas, e isso vai se alastrar. A pessoa vai querer vir à igreja. Foi o que aconteceu nos Atos dos Apóstolos. E nós estamos num avivamento, onde está a acontecer isto, mas ainda falta mais ondas e ondas e ondas, até ficar tudo cheio. Cheio. Tinha um professor que dizia assim: choveu uma chuva num sítio qualquer e formaram-se uma poça de água aqui, uma poça de água dali, uma poça dali, e os patos, cada pato tomou conta de uma poça. Estavam todos contentes porque tinham água, cada um na sua poça. Mas depois choveu mais e a poça, cada um das poças ficou maior. Eles estavam felizes, como Deus é bom. Mas depois Deus ainda choveu tanta bênção, tanta chuva, que já não havia poça, era só um grande mar, e os patos ficaram chateados porque já não tinham a poça deles. Meu irmão, a poça ainda está pequena, a poça ainda vai crescer até que fica com tanta água, que a poça não é de ninguém, é de Deus. Chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Espero que você esteja com o seu coração cheio da palavra de Deus através dos exemplos práticos que ouvimos. Então, te esperamos no nosso próximo programa Viver pela Fé. Tchau, tchau.